Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Vailson Santos, professor ministrante do componente de Geografia. Sejam bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologia Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre refugiados de guerra, refugiados ambientais, refugiados internacional e o crescimento da xenofobia. Então, vamos lá? É nossa hora de aprender. Na aula passada, discutimos a migração da população e as razões para que as pessoas deixem o seu lugar de origem. Um refugiado é toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora do seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar ao mesmo, devido à grave e generalizada violação dos direitos humanos e conflitos armados. A Convenção das Nações Unidas, relativa ao Estatuto do Refugiado, foi formalmente adotada em 28 de julho de 1951, para resolver a situação dos refugiados na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Esse tratado global define quem vem a ser refugiados e esclarece os direitos e deveres entre os refugiados e os países que os acolhem. O Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ou Agência da ONU para Refugiados, é uma agência da ONU que atua para assegurar e proteger o direito das pessoas em situação de refúgio em todo o mundo. Em 1995, a Assembleia Geral designou o Acnur como responsável pela proteção e assistência dos apátridas em todo o mundo. O fundamento legal que está nos pilares do trabalho da Acnur permitiu que a agência ajudasse milhões de pessoas deslocadas e recomeçar suas vidas. Atualmente, a Convenção continua sendo a pedra angular da proteção a refugiados. Na segunda década do século XXI, os casos mais noticiados acerca dos refugiados foram ocorridos em 2010, com o terremoto no Haiti, e em 2012, com o desdobramento da Primavera Árabe no Oriente Médio, e em 2016, com a crise política e econômica da Venezuela, e mais recentemente, em 2021, com a chegada do regime talibã no Afeganistão. Todos esses refugiados possuem razões diferentes para precisarem deixar seus países de origem. Agora, vamos tentar compreender definições diferentes de refugiados e quais as razões sociais levaram a essa situação. Para o Acnur, uma pessoa que foge da guerra ou de situações a ela relacionadas necessita de proteção internacional, devendo ser considerada refugiados o principal instrumento internacional do direito dos refugiados é a Convenção das Nações Unidas de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados e seu protocolo de 1967. Anteriormente, o Estatuto cobria apenas as pessoas que se tornaram refugiados antes do 1º de janeiro de 1951, mas com o surgimento de novas categorias de refugiado, considera-se que, independentemente do prazo, um refugiado pode receber abrigo. Refugiados climáticos ou ambientais são pessoas forçadas a deixar o lugar em que vive de maneira temporária ou permanente, em virtude de eventos climáticos e ambientais, de origem natural ou humana, que colocam em perigo a sua existência ou afetam seriamente a sua condição de vida. O termo refugiados ambientais foi criado em 1985 pelo professor Sam A. Hinarin, do Programa da ONU para o Meio Ambiente. A maior origem de refugiados ambientais se dá na Ásia, onde 82% do total de deslocamento ocorreu entre 2008 e 2014, e DCM 2015. Furacões nas Filipinas e enchente na China e na Índia foram responsáveis por migrações significativas. Refugiado internacional é quando uma pessoa ou um grupo de pessoas migram de um país para o outro. Esse processo migratório acontece geralmente por guerras. Atualmente, na África, considera-se 8 conflitos: Costa do Marfim, República Centro-Africana, Líbia, Mali, norte da Nigéria e República Democrática do Congo e Sudão do Sul.
e Burundi. No Oriente Médio, considera-se 4 conflitos: Síria, Iraque, Afeganistão e Iêmen. E na Europa, um conflito que gera refugiados na Ucrânia. Muitas vezes, com a chegada desses refugiados em outros países, inicia-se outro tipo de conflito. Xenofobia é o medo, a aversão ou a profunda antipatia em relação aos estrangeiros. A desconfiança em relação às pessoas que vêm de fora do seu país, com uma cultura, hábito, etnia, religião diferente. A xenofobia, portanto, trata-se de um racismo, um preconceito cultural, uma discriminação racial, econômica, social ao estrangeiro. A xenofobia é um grande problema conjuntural na Europa. O problema da xenofobia na Europa vem intensificando-se ao longo do tempo. O continente, assim como os Estados Unidos, é um dos locais do mundo que mais recebe imigrantes. Além de contar com uma elevada migração interna, graças à livre circulação de pessoas, que atinge a maior parte dos países membros da União Europeia. Com isso, a xenofobia, que o preconceito ou a intolerância com os grupos estrangeiros aumenta a cada dia. Aumenta-se a intolerância para com os grupos estrangeiros, motivadas pelas diferenças culturais e sociais, com o número de casos de intolerância social, racial e religiosa. A população europeia também se considera ameaçada pelos estrangeiros, com receio de que eles diminuam a oferta de emprego e atrapalhem os rumos da economia, enviando-se dinheiro ao exterior, geralmente seus lugares de origem, e diminuindo a circulação econômica interna. Tais medos intensificam-se durante a recente crise econômica financeira. Quantos conhecimentos adquiridos na aula de hoje, não é mesmo? Mas não para por aí. Vamos testar nossos conhecimentos, pois chegou a hora da atividade. Atividade 1. Acnu, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ou Agência da ONU para os Refugiados, atua para assegurar e proteger os direitos das pessoas em situação de refúgio. Observe as opções abaixo e identifique o ano de sua fundação. A. 1945, B. 1951, C. 1980 ou D. 1920. Vou lhe dar um tempo para pensar e responder a questão. Olá, querido aluno. Já deu tempo para você pensar na resposta correta. Então vamos ao gabarito? Vamos lá. A questão A, 1945. 1945, senhores, termina a Segunda Guerra Mundial. O mundo estava um caos. A geopolítica mundial ainda não estava definida. As economias ainda não estavam se restabelecendo. Então não se tinha um parâmetro geral de como atuar. E foi nesse período que surge a ONU. Então, não foi nesse período que surge a Acnu, porque 1945 foi o ano do final da Segunda Guerra Mundial. 1980, não, senhores, não foi 1980. 1980 já é praticamente no final do século XX. Então, esse fato vai acontecer logo após a Segunda Guerra Mundial. Devido a essas datas serem muito distantes, não foi 1980. Foi 1920? Não, senhor, em 1920 estava acontecendo outras situações no mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, nesse período, estava vigorando a lei que proibia a venda de bebida alcoólica, que nós conhecemos mundialmente pela Lei Seca. E no Brasil estava acontecendo o processo de início da nossa Revolução Industrial. Então, não foi em 1920. Foi em 1951? Sim, senhores, foi em 1951 que a ONU estabelece a Acnur, que é a agência da ONU, que vai trabalhar com refugiados, justamente com refugiados da Segunda Guerra Mundial. Claro
que ao longo dos anos, ao longo dos acontecimentos, ao longo das situações de guerras, isso vai fazer com que outros refugiados entrem na ACNUR. Mas o processo e o ano inicial foi em 1951. Então, a resposta correta é a letra B, 1951. Agora, senhores, vamos para a atividade 2. Analise cada opção a seguir. São exemplos de refugiados no mundo. Letra A, russos e venezuelanos. Letra B, venezuelanos. Letra C, japoneses e haitianos. E a letra D, venezuelanos e haitianos. Vou lhe dar um tempo para pensar e responder a questão. Vamos ao gabarito. Gabarito é a letra D. Mas vamos falar do porquê a resposta correta é a letra D. Letra A, russos e venezuelanos? Não, senhores. Os russos não participaram desse processo de refugiados no mundo. Recentemente, após 2016, uma grave crise econômica e política na Venezuela, os venezuelanos, sim, deixaram seu país com destino a vários países do mundo, especialmente a América Latina. E no Brasil, esse contexto é vivenciado por nós, principalmente no estado do Amazonas e na cidade de Manaus, devido à proximidade do país chamado Venezuela. Então, a letra A não é a questão correta. A letra B, venezuelanos? Sim, senhores, venezuelanos está nesse contexto de refugiado, mas não são só os venezuelanos. Nós temos várias nacionalidades, vários países na qual as pessoas são refugiados, que aí você entra naquele contexto de que refugiado ele pode ser político, ele pode ser refugiado econômico, refugiado natural, não é isso? Refugiados de guerra, refugiados culturais. Então, não é só os venezuelanos. E como a pergunta é exemplos, nós podemos citar mais nomes de países. Então, a letra B não é a questão correta. A letra C, japoneses e haitianos. Não, senhores. Logo após a Segunda Guerra Mundial, o Japão teve alguns problemas com refugiados, devido à guerra, devido aos problemas sociais, econômicos e políticos que o Japão vivenciou no período do pós-guerra. Mas, recentemente, o Japão não está nesse contexto, não é isso? Então, o Haiti já acontece o inverso. Em 2010, logo após o Haiti sair de uma grave crise política, onde houve uma guerra civil dentro do país, o Haiti sofreu um terremoto fortíssimo que abalou o país e destruiu grande parte da capital. E muitos venezuelanos, sem ter o que fazer, sem ter o que comer, eles migraram para vários países do mundo. E exemplo, como eu acabei de falar dos venezuelanos, eles chegaram até Manaus, até o Amazonas. Então os venezuelanos fazem parte desse grupo de refugiados, mas os japoneses não. Então a letra C não é a letra correta. Vamos lá para a letra D, venezuelanos e haitianos. Senhores, pela própria explicação das questões anteriores, vocês já entenderam que venezuelanos e haitianos são exemplos de refugiados hoje no mundo e, como já citei também nas questões anteriores, esses cidadãos desses dois países nós vivenciamos aqui em Manaus e no Amazonas todos os dias, ou seja, eles são exemplos, sim, de refugiado no mundo atualmente. Então, a questão correta é a questão D, venezuelanos e haitianos. Atividade 3. Onde a xenofobia se faz presente com mais intensidade atualmente no mundo? Questão A, Rússia e Estados Unidos. Questão B, Europa e Japão. Questão C, Europa e Estados Unidos. Ou a questão D, Itália e Alemanha. Vou lhe dar um tempo para pensar e responder a questão.
Vamos ao gabarito. Gabarito é a letra C. Mas vamos entender por que a resposta correta é a letra C. Questão A. Rússia e Estados Unidos? Senhores, a Rússia, no presente, é um país que não recebe muitos imigrantes, principalmente dos países que são emissores desses imigrantes, que é principalmente os países latino-americanos, o continente asiático e o continente africano. Mas os Estados Unidos, sim. Os Estados Unidos, por exemplo, é o país que mais recebe imigrantes no mundo. E essa xenofobia, ela se dá principalmente, atualmente, aos asiáticos, por vários fatores. Um deles é a própria xenofobia com relação ao vírus do coronavírus, que, segundo os americanos, esse vírus surge na Ásia. Mas, historicamente, os americanos sempre tiveram xenofobia com os outros povos. Nós podemos relacionar esses povos também aos latino-americanos. Então, a resposta correta não é a letra A. A questão B, Europa e Japão? A Europa, já mencionei também. A Europa, como foi dito no texto, a Europa é um país que recebe muitos imigrantes. E quando se fala em questão conjuntural, é muito diferente, senhores, para vocês entenderem melhor. Uma coisa é conjuntural e uma coisa está acontecendo atualmente. Ou seja, podemos citar isso aí como a guerra na Síria. Então, a guerra na Síria ela faz com que as pessoas fujam do país, que nós vamos chamar refugiado de guerra. Então, a guerra na Síria está acontecendo agora. É uma questão de momento, é uma questão atual. Conjuntural, quando a gente fala conjuntural, se fala de um termo que já está enraizado na sociedade europeia há muito tempo, há séculos. Então, isso não vai mudar atualmente. Não é uma questão simples de se resolver. Então, como foi citado no texto, por vários fatores, o medo de tirar os empregos dos europeus, o medo de circulação de capitais. Então, existe uma série de fatores que faz com que os europeus tenham antipatia a povos de fora, ao estrangeiro, que é o conceito de xenofobia. Mas, como a Europa está nesse contexto e o Japão não, no momento, então a resposta correta não é a letra B. Vamos para a letra D, a Itália e a Alemanha. Bom, senhores, a Itália e a Alemanha são países que fazem parte da Europa, da União Europeia. Então, já deu para entender que não é essa a resposta. Por quê? Porque nós vamos ter aí, como está no texto, os Estados Unidos e a Europa. Então, como nós estamos falando de dois países europeus, a resposta não é correta. Então, a letra D não é a resposta correta. Então, vamos lá, a letra C, Europa e Estados Unidos. Aí, senhores, vocês vão entender que, como citado no texto, a Europa e os Estados Unidos são os dois locais onde há a maior incidência de xenofobia. Também reforcei nas questões anteriores essa situação. Então, a resposta correta é a letra C, Europa e Estados Unidos. Atividade 4. Refugiados climáticos ou ambientais. São pessoas forçadas a deixar o lugar em que vivem de maneira temporária ou permanente, devido aos diversos fatores climáticos ou ambientais. Em que ano surgiu o termo refugiado ambiental? A letra A, 1990, letra B, 1914, a letra C, 1991 ou a letra D, 1985? Vou lhe dar um tempo para pensar e responder a questão. Vamos lá ao gabarito. Gabarito é a letra D. Mas vamos entender por que a letra D é a resposta correta. Letra A, foi 1990? Não, senhores, não foi 1990. Em 1990 teve a Copa do Mundo na Itália, né, na qual a Alemanha foi campeã. Então, nessa data, de fato, não foi a data que se instituiu o termo ou a palavra refugiados ambientais.
É a letra B, em 1914? Não, senhores, 1914 é o ano que começa a Primeira Guerra Mundial. Então, nesse período, ainda não se tinha instituído nem a ONU, nem a Acnur. Como nós estudamos na questão anterior, ou no texto, né, esse termo foi cunhado muito tempo depois da Segunda Guerra. Então, quando em 1914 inicia a Primeira Guerra Mundial, esse termo ainda não estava pronto, ou seja, ele não tinha sido divulgado ao mundo. Então, a letra B não é a resposta correta. É 1991? Não, senhores, não é 1991. 1991 nós vamos ter um fato que é um dos maiores fatos do século XX, que foi o desmembramento, o fim da antiga União Soviética, que foi um fato que abalou o mundo. Mas não foi nesse ano que foi instituído o termo refugiados ambientais. Em 1985, o professor Sam Al-Hanari, que era membro do Alto Comissariado da ONU para o Meio Ambiente, de forma não oficial, ele vai instituir o termo refugiado ambiental. Então, a letra correta é a letra D, 1985. Atividade 5. Analise as opções a seguir e destaque em qual continente está a maior parte dos refugiados do mundo. Letra A, no continente americano. Letra B, no continente asiático. Letra C, no continente africano, ou letra D, no continente europeu? Vou lhe dar um tempo para pensar e responder a questão. Vamos ao gabarito? Gabarito é a letra B. Mas vamos entender por que a letra B é a resposta correta. Letra A, é o continente americano? Não, senhores. O continente americano é o inverso da pergunta. O continente americano, tendo os Estados Unidos como seu principal país, que recebe a maior parte dos imigrantes do mundo. Então, como a pergunta é o país que tem mais refugiados, ou seja, a resposta da questão A é a resposta errada. A questão C é o continente africano? Sim, senhores. O continente africano tem uma grande quantidade de refugiados. De fato, existe sim muito refugiado que se direcionam principalmente para a Europa e Estados Unidos, mas não é o continente africano que tem a maior quantidade de refugiados. Letra D é Europa? Não, senhores, não é a Europa. A Europa, como já foi dito nas questões anteriores e foi mencionado no texto, a Europa é um continente que recebe refugiados. Então, a resposta D não é a resposta correta. É a letra B, o continente asiático? Sim, senhores, é a letra B. O continente asiático hoje é emissor da maior parte dos refugiados no mundo, tendo aproximadamente 84% desse pessoal que se deslocam em busca de melhores condições de vida por vários motivos, tendo o principal emissor a Síria, devido à guerra civil, à intervenção de vários países, como o Estado Islâmico, Daesh, o próprio Estados Unidos e a Rússia. Então, a Síria hoje é o país que mais emite, que mais tem refugiados no mundo. Depois, nós vamos ter o Afeganistão. O Afeganistão também, por guerra civil, intervenção militares, principalmente dos Estados Unidos, é o segundo país no mundo que mais tem refugiados. E também não podemos esquecer que lá na África nós vamos ter, devido à guerra civil, os sudaneses também têm grande parte de refugiados. Mas, como já mencionei, a maior parte dos refugiados do mundo são do continente asiático. Então a resposta correta é a letra B, o continente asiático. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Vamos lá, refugiados de guerra. Como foi mencionado no texto, refugiado de guerra é toda pessoa que deixa o seu país de origem de forma temporária ou permanente, por vários motivos, pode ser de guerra, político, econômicos e até mesmo naturais. Então, essas pessoas, quando saem de seu país em busca de uma situação melhor,
Porque todo o processo de migração, senhores, ele tem que ter 2 motivos. Um é que está repulsando, que está te expulsando, que está te tirando do teu local de origem. Pode ser uma guerra civil, pode ser uma perseguição religiosa, pode ser um furacão, que é uma questão natural, pode ser uma questão econômica, ou seja, sempre você sai de um local que você não está bem e vai à procura de um local melhor. Então, hoje, a questão dos refugiados, ele se dá principalmente por questões econômicas. Então, por isso que a maior parte dos refugiados no mundo procuram justamente os países ricos e desenvolvidos, que são os países do continente europeu e Estados Unidos e o Canadá. A Acnur. A Acnur, senhores, é uma agência da ONU que trabalha, que trata esses refugiados. Ela foi instituída em 1951 para trabalhar principalmente com os refugiados da Segunda Guerra Mundial. A Europa, grande parte do mundo estava um caos e precisava de uma agência para cuidar, para direcionar esses refugiados. Mais tarde, esse conceito ele vai ser difundido para outros refugiados, e um deles seria os refugiados ambientais. Ou seja, a partir de 1985, esses refugiados eles vão ser trabalhados e cuidados e direcionados pela Acnur, que foi a agência, e essa agência é um organismo da ONU que foi criado justamente para orientar essas pessoas com dificuldades. E essa migração ela se faz principalmente uma migração externa, senhores. Ou seja, é uma migração de um país para outro país, que no conceito geral podemos citar também a migração internacional. Os refugiados ambientais. Refugiados ambientais, senhores, que é um termo cunhado em 1985, ele vai trabalhar aquelas pessoas que saem da sua terra de forma permanente ou temporária por determinados problemas ambientais. Podemos citar alguns deles, principalmente aqui no Brasil e aqui em Manaus, no Amazonas, os próprios haitianos, que depois de um grande terremoto em 2010, terremoto é um problema natural, não é isso? Ou seja, que vem da natureza, e eles migraram para várias partes do mundo. Podemos citar também as enchentes na Índia, enchente na China, que fazem com que essas pessoas busquem outros locais para viver. Então, refugiados ambientais é isso, são pessoas ou grupo de pessoas que sofreram uma intervenção no seu modo de viver por um fator da natureza. E esses fatores da natureza nós vamos chamar de anomalias climáticas. Por quê, pessoal? Anomalias climáticas é quando algo na natureza sai do controle. Ou seja, é como se eu tenho uma temperatura específica para aquela região e, de repente, de uma hora para outra, essa temperatura ela aumenta ou ela diminui. Ou seja, ela vai interferir na vida das pessoas. Então, essa anomalia climática também ela vai se dar para grandes temporais, para furacões, para enchentes, e essas anomalias climáticas que vão fazer com que haja justamente esses refugiados ambientais, ou seja, o motivo deles saírem da sua terra. Os refugiados internacionais, como eu já citei, senhores, refugiados internacionais é quando sai de um país para o outro. Podemos ter também dentro do seu país essa migração interna, mas quando se trabalha, por exemplo, com refugiados internacionais, é diferente da migração interna. Por exemplo, eu tenho uma situação no Nordeste que eu tenho o semiárido, que é uma área que está expulsando as pessoas. Ou seja, por falta de água, pelo calor muito alto, eles vão procurar uma área ou uma região melhor para se viver, ou o sudeste do Brasil, ou o sul, ou até mesmo aqui para o norte, até mesmo para o nosso Amazonas. Ou seja, é uma migração interna. Mas quando se fala em migração externa, internacional, e aí você vai entrar naquele contexto dos países ou dos continentes que mais emitem esses refugiados. Ou seja, eles vão sair de determinados países e vão à procura de outros países. Ou seja, é uma migração internacional. E, nesse conceito, nós vamos trabalhar os refugiados internacionais. O destino desses refugiados. Como citei já anteriormente, esses refugiados, que hoje, principalmente os refugiados econômicos, não é isso? Em busca de melhores condições de vida, eles vão procurar sempre um país rico e desenvolvido, ou um local na qual eles tenham melhores condições de vida. Ou seja, o destino deles sempre é um local melhor, saindo do local pior, à procura de uma região melhor para se viver. O crescimento da xenofobia. O crescimento da xenofobia, senhores, não é uma questão recente. Ela já vem desde do século XX. Esse crescimento ele se dá principalmente
por chegada de pessoas em países, principalmente na América do Norte e na Europa. Como foi citado, a xenofobia, ela vem de uma palavra grega, que ela chama de xenos e fobia. Xenos é estrangeiro, fobia é medo. Então as pessoas têm medo de outras civilizações, de outros povos, ou seja, quando chega na Europa, eles têm medo que desfigure a sua civilização, né, que desative a economia, porque esses refugiados, geralmente, eles mandam grande parte da economia que eles têm, que eles adquirem, que eles juntam, mandam para o seu país de origem, né? Então, eles têm medo que eles tomem seus empregos. Isso é um fato recente, pessoal. Nós podemos sentir isso aqui no Brasil, aqui no Amazonas, no caso dos venezuelanos, nos casos os haitianos. A gente tem aquela noção, aquela ideia de que eles estão tomando a vaga dos brasileiros. Então, é para vocês sentirem como é que funciona na Europa. É mais ou menos isso. Os caras chegam, tomam os seus empregos e gradativamente vão pegando o seu dinheiro e mandando para o seu país de origem. A xenofobia na Europa. Ela vem se intensificando principalmente devido a determinadas situações que aconteceram no final do século XX e agora no século XXI, como, por exemplo, a guerra na Síria, a guerra no Afeganistão, a guerra no Iraque. Ou seja, quando há esses conflitos, essas pessoas, os refugiados, eles buscam outro país para se viver. E onde mais eles procuram? A Europa, que além de ser próximo, lá existe aquela situação, aquele pensamento de riqueza. Por quê? Os países da Europa são ricos e desenvolvidos. Isso faz com que os povos da Europa também reajam à chegada desses povos. Como eu já citei, eles têm medo de perder seus empregos, que a civilização se desfigure, e também, por outro lado, a questão da economia, porque grande parte desses refugiados, quando eles acumulam riqueza, eles enviam para o seu país de origem, deixando de investir nos países da Europa. Então, essa situação agrava a cada dia que passa. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e principalmente aprendido com ela. Não se esqueça de fazer a revisão diária e fazer atividades orientadas pelo seu professor regente. Se você sentir vontade de rever nossa aula, é só nos seguir em nossas redes sociais. Até a próxima aula. Tchau, tchau.